Olá, gente! Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Comenta aqui embaixo pra mim, pra eu saber como é que vocês estão, gente. Eu estou bem, depois dos surtos, né, desse fim de período, estou bem. Então se você quer saber desses surtos, dessas coisas que acontecem no dia a dia, que eu tô lá reclamando, você quer saber a minha reclamação? Tá até a moto passando aqui, gente, até me alterei. Você quer saber o que eu reclamo e tudo que tá acontecendo no meu dia? Me segue lá na rede vizinha que eu posto tudo, também postando tudo da minha nova rotina, porque, gente, não tem nada a ver com vídeo, mas tô descobrindo umas intolerâncias alimentares, você acredita? Tô fazendo dieta, tô fazendo umas coisas diferenciadas, enfim, postando meu chat da imunidade, mostro tudo que eu faço lá na rede vizinha pra vocês, então se você quiser me acompanhar, segue lá na rede vizinha que eu vou postar também coisas sobre o cabelo que vocês pedem bastante. Qual foi a minha inspiração para esse vídeo? Eu recebi uma DM lá na rede vizinha de uma seguidora aqui do canal que falou, não vou revelar o nome dela porque eu não pedi autorização, tá, gente? Mas que falou pra mim, Laura, eu tô indo muito mal na faculdade. Foi um baque sair do cursinho, enfim, e entrar na faculdade, então eu tô indo mal, acho que vou reprovar numa matéria, não tô indo muito bem. O que eu faço para ir melhor, para me dar bem na faculdade, para tirar notas boas nas provas, para, enfim. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Como ir bem na faculdade, como nunca reprovar, nunca ficar de DP, ir bem e conseguir notas muito boas na faculdade. Antes de mais nada, eu quero te pedir de coração para deixar o like aqui no vídeo, que me ajuda muito, 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 e se inscrever aqui no canal também. Então já deixa o like agora, antes que você esqueça, porque a gente vai vendo o vídeo, gente, a gente acaba esquecendo, né? Já deixa o like antes que você esqueça, que me ajuda muito, muito, muito. Show de bola? Deixa o like, confia em tu. Então vamos lá, gente. Qual que é a nossa questão realmente pensando nisso? Então, normalmente a gente tira uma nota baixa, gente, a autoestima vai lá embaixo, né? Fala, meu Deus, eu não tô entendendo nada na matéria, caramba, eu não tô indo bem, meu Deus, como é que eu vou fazer? Meu Deus, e fica aquela pressão pra gente estudar e aquela pressão na hora da prova. Porque, gente, pressão na hora da prova é o que mais faz a gente tirar nota baixa. Às vezes a gente sabe, só que não dá tempo de se acalmar pra fazer a prova, não dá tempo de botar tudo que a gente sabe ali naquele papel, naquele momento, não é verdade? Mas a gente vai resolver isso nesse vídeo. Então fica até o final que eu vou dar todas as minhas dicas de nunca ter reprovado na faculdade até hoje. Agora eu tô atualmente no 9º período da faculdade de Direito. Se você ficar de paraquedas aqui, né, no meio do vídeo a gente vai se conhecendo, a gente vai... E é isso, meu nome é Laura, eu faço Direito na Universidade Federal Fluminense. Tô agora no final da faculdade e eu tô aqui pra te dar dicas pra você, ó, arrasar. Primeiro ponto, gente, essencial. É que você entenda, muitas vezes não é que você não está entendendo a matéria ou que você não está entendendo tão bem a matéria. Muitas vezes é a forma com que essa matéria é cobrada pelo professor. A forma que o professor está cobrando essa matéria, às vezes ela não está bem alinhada com a forma das aulas e com a expectativa que a gente cria sobre a matéria, certo? Então a gente tem que fazer esse juízo crítico para ver como é que o professor avalia os alunos, o que ele espera dessa prova, o que ele espera, como é o formato da prova. Sempre antes, quando a gente está conhecendo um professor naquela matéria, naquele período, um professor novo, é muito importante perguntar para ele todos os detalhes possíveis da prova, no sentido assim, como que o senhor normalmente, ou a senhora, né, normalmente gosta de fazer prova, então, normalmente em torno de quantas questões dissertativas, objetivas, gosta de questão de concurso, enfim, tudo que a gente puder extrair. Tem alguns professores que não gostam de falar muito, né, mas a maioria explica o que ele cobra, como que ele avalia a turma. Então, a prova é realmente bem baseada na aula, ou a prova já é mais baseada em concurso, em questões de concurso, sabe? Isso que é muito importante a gente ficar sabendo logo no início da disciplina e não descobrir só na hora da prova, porque senão a gente se... A moto passando, gente, aproveita que a moto passando, vamos beber um pouquinho d'água? Aproveita e se hidrata também. Você já bebeu água? Olha o sinal do universo aí pra tu beber água, bebe água. Quando você tá bebendo água, deixa o like nesse vídeo. Então isso é uma coisa muito importante de a gente perceber. A gente se prepara para a prova conhecendo a prova que a gente vai saber. Muitas vezes o que acontece, gente? As turmas se comunicam para ter acesso às provas passadas daqueles professores.
Então, normalmente o professor ele muda a prova, ele altera a prova a cada período, né? Mas as provas passadas já te dão uma ideia de como ele gosta de cobrar aquele conteúdo. Então, saber como o professor cobra o conteúdo é muito, muito bacana. Outra coisa, gente, pontos essenciais que eu tô falando aqui de faculdade, gente, isso serve para qualquer área, mas principalmente do direito falando aqui. Ponto muito importante, aula. Então vá às aulas e preste atenção nas aulas. Mesmo que ele indique, eu estudo por um livro, eu falo, a gente já vai falar sobre isso já, mas preste atenção no jeito que o professor ou que a professora fala, a forma que ele explica e anota tudo. É muita dica junta, gente. Vai anotando enquanto eu tô falando também. Anota essas dicas e não deixa de pôr em prática, de pôr em prática, e você vai ver a diferença. Anota tudo que o professor tá falando. Gente, tudo. Respirou, anota. Anota tudo. E vê também, preste atenção durante as aulas, que tem coisas que o professor enfatiza mais, repete mais, fala, olha, isso aqui é muito importante, olha, isso aqui é bacana, olha, e fica repetindo algumas coisas, enfatizando algumas coisas. Porque isso muito provavelmente é o que ele acha de mais importante na matéria. É o que ele acha que os alunos têm que saber, uma coisa muito bacana, muito marcante da matéria para ele. E normalmente isso ele vai cobrar na prova. Então, prestar atenção na aula, e não só prestar atenção, como anotar. Muitas vezes a gente presta atenção, mas aí dá muito tempo até a hora da prova, a gente tem outras provas e outras disciplinas para fazer e a gente se perde. Então, prestar atenção na aula é muito importante. E anotar tudo que o professor fala, dando ênfase naquilo que ele também enfatiza na hora da aula. Tá ligado? Tá sentindo, filho? Que aí a gente vai pegando e entendendo a visão que ele tem sobre a matéria, e é assim que ele vai cobrar na prova. Entendeu? Outra coisa essencial, gente, a gente saber no que o professor se baseia. Ou seja, quais doutrinadores, quais doutrinas e quais livros ele recomenda e quais doutrinas ele baseia a aula dele. Então, um professor aí de direito civil, você pergunta para ele, professor, qual doutrina que o senhor baseia suas aulas, qual doutrina que o senhor recomenda? Ele vai falar, nossa, uso muito Tartucci. Tu vai pegar o livro do Tartucci e vai estudar pelo livro do Tartucci. Laura, mas eu gosto de estudar pelo outro. Tudo bem, pode estudar pelo outro também. Mas eu recomendo muito que para a prova do professor, você utilize a corrente doutrinária, a doutrina que ele utiliza. Entendeu? Lê a mesma coisa que ele lê, entendeu? Que é essa forma que ele entende e concorda da matéria, essa forma que ele cobra na prova, essa forma que tu responde, essa forma que tu tira 10. Você tá me entendendo? É muito importante a gente pensar na matéria como um todo, é claro, mas no momento da prova a gente pensa na matéria da mesma forma que o professor pensa e interpreta na matéria, entendeu? Porque tem diversos, a gente sabe disso, eu falei disso no vídeo, gente, de livros na faculdade de Direito. Se você ainda não viu, clica aqui embaixo, vou deixar aqui embaixo pra você ver, ou então joga no YouTube, terminando esse vídeo aqui, joga no YouTube ali, Livros de Faculdade de Direito, Laura Nog, que vai aparecer, Laura Nog, isso é... tá bom? Que vai aparecer lá pra vocês, que eu falo sobre tudo, sobre doutrina, sobre, enfim. Nesse vídeo, o que eu falo? Eu falo pra vocês que existem diferenças. Então, em direito penal, por exemplo, a gente tem várias doutrinas e várias correntes doutrinárias diferentes uma das outras. E autores que discordam entre si. E tá tudo bem, cada um com a sua tese, cada um com a sua corrente, certo? Então, é muito importante pra isso você estudar pra prova pelo mesmo autor que o professor utiliza pra dar aula, entendeu? Para a gente garantir uma nota boa aí nessa prova. Obviamente que para a vida é muito importante que a gente estude várias opiniões diferentes, mas aqui eu tô falando para a prova especificamente. Fazer questões de concursos, questões de OAB, de variados concursos aí do Brasil, em relação à matéria, especificamente daquela matéria. Isso vai te dar uma nova forma de estudar, uma nova forma do seu cérebro fixar realmente aquele conteúdo e também uma maior, como é que eu posso dizer? Um maior repertório de questões que talvez possam até cair na sua prova. Você vai ver alguma forma de cobrança daquelas questões. Então, além de ver as provas anteriores daquele professor que é muito, muito bacana, mas às vezes não dá, às vezes não tem como, às vezes o professor também não gosta muito disso. Então, prestando atenção nisso. Mas fazendo as questões de concurso da matéria é muito, muito bacana e muito interessante. Que assim você vê forma de cobrar e assim você também tem outro estímulo do seu cérebro para estudar.
Então vai ser aquele estudo ativo que eu sempre falo pra vocês. E além disso, gente, todas as dicas que eu dou aqui de estudo no geral servem para o momento da prova. Então, no sentido de a gente revisar aquele conteúdo, então não estudar apenas uma vez, mas revisar aquele conteúdo depois também antes da prova e fazer o estudo ativo, não só o estudo passivo. Então não é só ler aquilo, entendeu? Então você tem que fazer a sua forma também. Então se você estiver só, Laura, eu só tenho tempo para ler. Então marca, circula, escreve, bota anotação do lado. Laura, eu prefiro fazer resumo. Faz o seu resumo, vê a doutrina junto, estudando no direito. Gente, quem ficou até o final aqui do vídeo, até mais pro final, pegou essa dica que eu vou falar agora, que é a dica chave para todo estudante de direito. E estudando baseado nos 3 pilares. Seu caderno de estudo com as aulas, a doutrina que o professor utiliza e a lei. Nunca esqueça de ler a lei. Então, caderno, doutrina e lei. Sempre com esses 3 pilares, estudando aquilo, todo o conteúdo que pode cair na prova, você vai bem. Você vai bem, entendendo a forma que o professor cobra aquele conteúdo e entendendo, fazendo exercícios daquele conteúdo, lendo a doutrina, não ficando só na aula, mas lendo a doutrina, porque ler a doutrina é muito importante, gente, que o professor às vezes ele apresenta a matéria de uma forma, você tá ouvindo pela primeira vez. Então, muitas vezes você não pega aquilo muito bem, entendeu? Então, às vezes, quando você lê a doutrina de novo, então, às vezes não, sempre, quando você ouve um assunto e você vê ele novamente e na doutrina te dá a oportunidade de ver aquele assunto sob um novo olhar, de acordo com o olhar de outra pessoa, o professor e depois o doutrinador, então você vê aquilo e aquilo fixa muito mais na sua mente. Você entende de uma forma muito melhor. Outra dica excelente, doutrina a gente não vai ler como se fosse um livro comum. Óbvio que se você tiver tempo e você quiser, tiver de coração, tiver assim, paciência e saco, enfim, se você quiser ler a doutrina como se fosse um livro normal, um Harry Potter, eu vou pegar aqui, ó, Harry Potter. Se você quiser, pode ler. Mas o que eu recomendo, você vai pinçar os conteúdos específicos que vão cair na sua prova. Você não vai ler o troço inteiro de uma vez, entendeu? Você pinça o que realmente vai cair, lê ali aquelas partes, você já vai ter um entendimento muito completo. E não deixa para estudar só uma vez, entendeu? Você estudando mais vezes, revisando aquilo um pouco mais até a hora da prova, é muito, muito bacana. Então não deixa pra ver só na véspera. Eu sou super a favor do estudo de véspera, gente. Sempre estudo na véspera da prova e sempre funciona pra mim. O problema é quando a gente estuda só na véspera, entendeu? Então passa muito tempo da matéria, a gente vai abrir aquela matéria só naquele dia e falar, meu Deus do céu, vou ler aquilo de qualquer jeito e tenho prova amanhã e pronto. Porque só ler aquilo muito rápido não vai fazer você fixar a matéria, entendeu? Então, quando a gente presta atenção na aula, aquilo já é um primeiro estudo muito forte. A gente estuda em casa, já é um estudo muito forte, junto com aqueles 3 pilares que eu falei pra vocês. Depois a gente faz um exercício e uma revisão focada na prova, batata que vai dar bom, gente. Isso aí vai bem, entendeu? Então aqui é um resumão esse vídeo de dicas para com certeza você ir bem nas provas da faculdade. Então, olha, é isso que eu falei, aula muito importante. Ir a todas as aulas e prestar atenção na aula e anotar tudo, anotar até a respiração do professor é muito importante. Doutrina, estudo nos 3 pilares, não esquecer da lei, fazer exercício e não estudar apenas uma vez e revisar também com exercício, procurando essas provas anteriores do professor, entendendo com o professor mesmo, perguntando a forma que ele cobra as coisas na prova. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Confere se você deixou o like nesse vídeo, que me ajuda demais. Um beijo e até o próximo vídeo.